Olá, senhoras e senhores! Vamos falar de literatura, a mais bela das artes? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já nos conhece, muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho novamente. No nosso cardápio literário de hoje, chegou a hora e a vez de Carlos Drummond de Andrade, que, entre outras obras, nos deixou Sentimento do Mundo, um livro de poemas publicado em 1940. Drummond e sua obra estão inseridos no contexto do modernismo da geração de 30, ou a segunda geração modernista. A linguagem usada por Drummond é uma linguagem coloquial. Como se trata de um livro de poemas, ao todo temos aqui 28 poemas. Todos prontos? Vamos conhecer Sentimento do Mundo por dentro do texto? Por dentro do texto Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Como você percebeu, não sei tocar nada, mas o que interessa é que estamos aqui para tentar fazer você entender um pouquinho do que o Drummond quer passar nesta obra maravilhosa que estamos analisando aqui. As análises que a gente vai fazer ao longo aqui do nosso estudo não são análises definitivas. Não quer dizer que o que eu vou apresentar para você aqui seja a única interpretação possível. É a interpretação, ou são interpretações que a crítica literária costuma dar para esses poemas. Mas elas não se esgotam. Ok? Então, qualquer poema do livro pode ser cobrado numa prova? Sim. Qualquer análise pode ser colocada lá? Sim. Evidentemente que você vai ter que julgar se aquela análise tem fundamento ou não. Os vestibulares, os bons vestibulares, quando fazem esse tipo de pergunta, vão colocar algo parecido com isso no enunciado. No livro ou no poema Sentimento do Mundo, o autor dá a entender assim, 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 por causa disso, 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 tá? Então, às vezes, o assim, assim, assim pode até estar certo, mas o por causa de quê, não. Entendeu? Então, leiam sempre os enunciados de maneira completa, para evitar de fazer confusão. Tudo bem? Segundo, antes do livro Sentimento do Mundo, Drummond escreveu um livro chamado O Brejo das Almas. O Brejo das Almas é de 1934, o Sentimento do Mundo é de 40. Por que você que vai fazer vestibular tem que saber isso? Porque os poemas que estão nesse livro foram publicados foram produzidos, gestados, pensados, elaborados, né? Entre 34 e 40. Moçada, Getúlio Vargas, Estado Novo, avanço do fascismo, início da guerra, tudo isso está inserido no contexto da produção desses poemas que nós vamos ver aqui, certo? Não quer dizer que todos os poemas tenham temática social, mas a boa parte deles tem. Outra coisa, ao longo aqui das análises, eu vou fazer algumas observações, eu vou ter que te trazer algumas informações externas, tá? Então, anote tudo aí que você sentir necessidade de anotar, tá? Nas nossas telas, de vez em quando vai aparecer essa flechinha, que é para indicar que o poema continua, né, numa outra tela. Tudo bem? Esse primeiro poema é o poema de abertura do livro, e ele pode ser interpretado de duas maneiras, tá? Antes de falar dele, antes que eu esqueça. O livro Brejo das Almas, o anterior ao Sentimento do Mundo, ele é um livro em que o Drummond ele fala muito sobre ele, o indivíduo, a pessoa, o sujeito, tá? A partir de Sentimento do Mundo, a crítica literária diz que nós estamos entrando na chamada fase social da obra do Carlos Drummond de Andrade. Então, esse indivíduo, esse sujeito, essa pessoa dos livros anteriores, começa a perceber que o mundo não está lá muito interessante, não está muito legal, não está muito bacana.
O sentimento que o mundo carrega não é um sentimento bom. Por isso que o nome do livro é Sentimento do Mundo, professor? Aham, exatamente. Certo? Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Por exemplo, essa primeira estrofe. Você pode interpretá-la como sendo uma autorreferência, né? Assim como quem diz, ó, eu sou apenas uma pessoa, eu só tenho 2 mãos e o sentimento do mundo. Então eu sozinho não sou capaz de fazer muita coisa. Inclusive ele vai dar a entender isso em outros poemas, como a gente verá, tá? Só que ele tá dizendo para nós que ele está cheio de escravos, que as lembranças escorrem e tal. O que ele quer dizer com isso? Aqui a crítica literária se divide. Então, parte dela sugere que são referências pessoais mesmo, a família dele e tudo. O Drummond é um autor de Minas Gerais, ele nasceu no interior de Minas. A família dele é uma família de fazendeiros. Então pode ser uma referência, de repente, a essa época em que a família tinha escravos? Pode. Mas pode ser também escravo no sentido metafórico. E aí a coisa fica em aberto. Tudo bem? Segue. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Pausa. Você vai encontrar nesse poema referências a termos comuns na guerra. Morte, saque. Olha na sequência aí, outras referências que você vai ver pela frente. O pântano sem acordes, veja bem, pântano e brejo não é exatamente igual, mas é parecido. Lembra do nome do livro anterior, Brejo das Almas? Pode ser, de repente, uma referência a outra obra que ele teve? Claro. Segue. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Pausa. Aqui tem uma referência ao leitor. Ele está pedindo perdão por algum motivo, né? Talvez, como quem diga, ó, leitor, você que está acostumado comigo dos livros anteriores, agora vai ser um pouco diferente. Eu sinto-me disperso, estou meio perdido. Não disseram que tinha uma guerra, mas está acontecendo, está rolando. Seguindo. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais que a noite. Repara aí que ele continua falando desse, usando termos, né, ligados ao campo semântico da morte. Os corpos, a solidão, o cineiro, que é o camarada que toca o sino, a viúva, certo? O microscopista, que é o cidadão que faz a identificação dos corpos quando há necessidade disso, a barraca, que não foram encontrados. Podem ser que eles fugiram, podem ser que essas pessoas morreram. E atenção para o finalzinho. Esse amanhecer mais que a noite. A noite dá a ideia de escuridão. E ele está dando a entender que o amanhecer, o que vem lá na frente, é mais que a noite. Essa é uma outra imagem que vamos encontrar com muita frequência neste livro, pessoal. Tá certo? Então veja bem, para quem nunca estudou livro de poesia, gente, é o seguinte: a gente pode analisar os poemas um a um, sim, é o que nós vamos fazer. Mas você pode, e nós vamos encontrar isso nesse livro, referências que se repetem. É como se o livro fosse um conjunto de ideias que se repetem, de uma mensagem que o autor quer passar. Perfeito, meu jovem, perfeito, minha jovem, que está aqui conosco, estudando essa obra. Belezinha? Muito bem. Confidência do Itabirano. Provavelmente você já viu esse poema no seu livro didático. Esse é um dos poemas mais famosos da obra do Drummond. E o Itabirano, o que é Itabirano? É o sujeito que nasceu na cidade de Itabira. Opa! Quem nasceu na cidade de Itabira? O próprio Carlos Drummond de Andrade.
tá? Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Segura. A cidade de Itabira se caracteriza pela produção de minério de ferro. Por isso que ele fala que tem ferro nas calçadas e também nas almas. Por isso que ele está dizendo que ele é triste, orgulhoso, e ele realmente tem um clima meio pessimista, meio triste nos poemas dele, certo? Segue. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Pausa. Senhores, a vontade de amar que paralisa o trabalho, ele trabalha um pouco com essa ideia, né? Podemos interpretar essa vontade de amar aí, professor, como sendo alguma espécie assim de referência a desejo sexual mesmo? Pode, ué. Claro, por que não? Entendeu? Só que ele está dizendo que isso aí vem de Itabira, essa vontade de amar. Que não tem mulheres e nem horizontes. Quando diz que não tem horizonte, imagina o seguinte. Você está numa cidade litorânea, por exemplo. Você olha para o mar, você vê o horizonte, entendeu? E a cidade que ele mora, que ele nasceu, Itabira, é uma cidade cercada de montanhas. Por isso que ele diz que não tem horizontes. Tudo bem? Seguindo, de Itabira trouxe prendas, presentes que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Lembra, falamos há pouco, né, da origem familiar do Drummond, né, uma família ligada à agricultura. No segundo verso da estrofe de cima, fala do santeiro. Santeiro é aquele sujeito que produz santos, imagens de santos, né? Tudo bem? Então esse é o poema Confidência do Itabirano. Ele está dizendo que Itabira é uma fotografia na parede porque quando ele produz esse poema ele já está morando no Rio de Janeiro. Então ele olha para a parede e sente saudades da cidade natal, tá certo? E o Drummond realmente foi funcionário público também. Então, além de poeta, ele era funcionário público. Beleza? Seguindo, Poema da Necessidade. Só um detalhe, nós não vamos ver todos os 28 poemas do livro, tudo bem? Nós vamos ver aqueles que podem ser, de repente, cobrados no seu vestibular. Professor, pode acontecer de algum poema que não for analisado aqui seja cobrado? Claro que pode. Pode acontecer sim, entendeu? Por isso que a gente fala que é uma leitura obrigatória. Tá? A gente não, né? Os vestibulares falam que é uma leitura obrigatória. Mas eu acho que você vai conseguir se virar tranquilo. Afinal de contas, se você está aqui é porque você gosta de estudar, tá certo? Poema da Necessidade. Nesse poema, o Drummond utiliza um recurso muito recorrente na obra dele, que é a anáfora. O que é anáfora, professor? Repetição. Pode ser a repetição de uma palavra, pode ser um pedaço de um verso ou versos inteiros. Aqui no visual você está vendo que ele utiliza muito o é preciso. É preciso, é preciso, é preciso. Por isso a necessidade. É preciso é sinônimo de é necessário. Tá? Lado direito. Eu não vou ler todos os poemas integralmente, tá? Lado direito. É preciso estudar Volapük, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores. Pausa. Volapük é um idioma artificial, é uma língua artificial. Se você tiver curiosidade, pesquisa aí que no Google que você vai achar bem tranquilo, tudo bem? Baudelaire é um poeta francês, ok? E o livro mais famoso do Baudelaire se chama As Flores do Mal. Então, quando ele fala que é preciso colher as flores, ele pode estar fazendo uma referência às flores do mal do Baudelaire? Claro. Assim como pode ser flor no sentido
real da palavra, né? No sentido denotativo mesmo. Tá? E os velhos autores reforçam a ideia de que Flores pode ser uma referência ao Baudelaire. Tá? Agora vai na última estrofe. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. A gente comentou o avanço do discurso fascista, que se caracteriza pelo discurso de ódio. Tá? E, logicamente, quando você usa o discurso de ódio, ou quem usa o discurso de ódio, tenta ou passa, de alguma maneira, a ideia da violência. Às vezes, a pessoa que usa o discurso de ódio não é violenta, mas outras pessoas que têm esse instinto, né, violento, adormecido, podem se sentir corajosas. E aí ele fala, é preciso viver com os homens e não assassiná-los. Assim como quem diz, caramba, vão ter um pouco mais de tolerância. Aliás, a sociedade hoje, ela anda muito intolerante. Eu não sei se vocês já notaram isso. Eu não sei se é uma característica do pós-Covid, pós-pandemia, mas que tá complicada a coisa, tá. Quando ele diz que é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo, aqui também há um leque muito amplo de interpretações, né? Esse fim do mundo, gente, pode ser o fim desse mundo fascista. O fim desse discurso de ódio. As mãos pálidas podem ser de uma pessoa morta, professor? Claro que pode. Mas as mãos pálidas pode ser também uma metáfora no sentido de que é uma mão, ou são mãos, que não estão sujas de sangue, não estão sujas de pólvora, por conta do discurso da guerra. Enfim, né? Como dissemos, os poemas do Drummond possuem um grande espectro aí possível de interpretação. A canção da Moça Fantasma de Belo Horizonte, eu não vou ler, né, tudo que está aqui na tela. Ele é um poema bem grande. No livro você tem poemas curtos, poemas médios e poemas grandes, tá? E o Drummond possivelmente está usando aqui aquela ideia que existe em muitas cidades, que é a lenda da Moça Fantasma. Tá? Eu tô falando aqui da cidade de Curitiba. Aqui em Curitiba a gente tem a lenda da Loira Fantasma, que nada mais é do que a Moça Fantasma, né? Quase sempre a lenda da Moça Fantasma é parecida, né? É uma moça muito jovem que morreu antes de casar, tá certo? E ela quer voltar para se vingar de alguém que ficou, ok? Só que olha o lado direito aí, o Drummond, né? O eu lírico. Eu lírico é como se fosse um narrador. Esse eu lírico é uma moça, tá? É a Moça Fantasma, no caso. Então ela está dizendo assim, ó, sou a vossa namorada que morreu de apendicite, no desastre de automóvel, suicidou-se na praia, eu nunca fui deste mundo, né? Assim como quem diz, olha, eu posso ser qualquer moça jovem que morreu aí. E eu posso aparecer aí e puxar o seu pé, entendeu? Ou puxar a sua perna. Olha o lado esquerdo em cima aí, né? Não sei se vocês já ouviram essa história, que o pessoal tira sarro, né? Quando fala assim, quando eu morrer, eu vou voltar para puxar tua perna. Assim como que diz, eu vou te sacanear, porque você me sacaneou quando eu era vivo, agora eu vou te sacanear né, depois que eu morrer. Mas enfim, não deixa de ser uma brincadeira. Agora, olha o lado direito, a última estrofe. Agora estou consolada, disse tudo o que queria. Subirei àquela nuvem, serei lâmina gelada, cintilarei sobre os homens. Meu reflexo na piscina da Avenida Paraúna, estrelas não se compreendem, ninguém o compreenderá. Veja bem, pessoal, a impressão que passa o texto é que essa moça fantasma precisava falar. Eu preciso falar, eu preciso me expressar, entendeu? Só que agora que eu falei tudo que eu queria, eu posso subir para aquela nuvem e vou virar uma lâmina gelada. Meu reflexo vai aparecer numa piscina, mas ninguém vai entender. Ninguém vai compreender esse reflexo. Agora, atenção.
ninguém o compreenderá. No caso, ninguém vai compreender o reflexo da imagem da moça fantasma. Só que a ideia da falta de compreensão vai aparecer nesse livro em vários momentos. Como eu já disse, eu não toco nada. É apenas para chamar a sua atenção para a leitura de Tristeza do Império, né? Crítica de Carlos Drummond de Andrade às elites. Possivelmente Drummond deve estar fazendo referência aos herdeiros da época do Império, não necessariamente pessoas vivas, embora fosse possível. O Império acabou em 1889 e o livro é de 40. Então há um espaço de tempo aí de 50 anos. Mas talvez os filhos dessas pessoas que viveram no Império e que ficam defendendo coisas que já passaram e não tem mais nenhuma, né, razão para voltar. Você está entendendo? Mas essas críticas à elite vão aparecer aqui no livro, tá? Os conselheiros angustiados ante o colo ebúrneo das donzelas opulentas, que ao piano abemolavam, busco a campina serena para livre suspirar, esqueciam a guerra do Paraguai, o enfado bolorento de São Cristóvão, a dor cada vez mais forte dos negros, e sorvendo mecânicos uma pitada de rapé. Sonhavam a futura libertação dos instintos e ninhos de amor a serem instalados nos arranha-céus de Copacabana com rádio e telefone automático. Deixa eu voltar um pouco aqui. Essa primeira parte, quando o Drummond usa ali um vocabulário erudito, ele está tirando sarro mesmo da época do Império em que estava acontecendo a literatura parnasiana. Você já deve ter estudado o parnasianismo, são aqueles poetas que usavam um vocabulário complexo, entendeu? Porque eles achavam bonito mostrar, exibir esse conhecimento linguístico diferentinho. Tá bom, né? Essa partezinha, busca a campina, é uma música que as meninas da época aprendiam a cantar nas reuniões e executavam, né? Cantavam especificamente nas reuniões familiares, nos saraus. Só que está dizendo que esses conselheiros angustiados esqueciam da Guerra do Paraguai. Entendeu? Tipo, que se lasque o soldado, que morra mesmo, entendeu? O calor lá de São Cristóvão, periferia, que se dane a periferia, que se dane os negros, né? E estão lá sorvendo rapé. Pede para o teu professor de biologia, ou se você tiver muito mais curiosidade no Google, rapé era um pozinho assim que o pessoal cheirava para espirrar. Era chique, digamos assim. Aqui no final, o Drummond fala que essa elite, esses conselheiros angustiados, sonhavam com a libertação dos instintos. É aquilo que eu te falei. O conservadorismo não é necessariamente ligado ao comportamento. Está falando nos ninhos de amor a serem instalados nos arranha-céus, ou seja, os prédios. O Drummond, pessoal, morava em Copacabana. Ele viu os prédios. Imagina um sujeito que morava no interior de Minas chegar na capital do Brasil com aqueles prédios enormes, maravilhosos. Aliás, se você já foi ao Rio de Janeiro, eu imagino que você já deve ter tirado uma foto ao lado da estátua do Drummond. Eu tenho uma foto ao lado da estátua dele, né? Que é exatamente no bairro de Copacabana, pertinho do Forte de Copacabana, inclusive. Quase de frente, se eu não estou enganado. E rádio, pessoal, era um meio de comunicação mais eficiente que existia naquele tempo. Não é a primeira vez que aparece referência ao rádio aqui. E não é a primeira vez que vai aparecer referência aos prédios, aos apartamentos no bairro de Copacabana. Por dentro do texto Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, se você está fazendo anotações, esse é o momento em que você deve fazer mais anotações, porque elas são muito importantes. Você está vendo aí o Operário no Mar, que é um poema em prosa, ok? Ele não é organizado em versos, ele está organizado em prosa. Vou te contextualizar a cena, porque daí a gente vai lendo e vai percebendo melhor
e já vai analisando. É um texto de caráter social? Sim. Imagine a seguinte situação. Você tem o eu lírico, que é como se fosse um narrador, tá? O eu lírico, ele está no apartamento dele, olhando pela janela o que está acontecendo lá fora. E ele vê um operário. Olha aí, ó. Na rua passa um operário, como vai firme, quer dizer, decidido. Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na blusa azul de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Esse é o homem comum, apenas mais escuro que os outros e com uma significação estranha no corpo que carrega desígnios e segredos. Pausa. Quando ele diz que esse homem é apenas mais escuro que os outros, ele está minimizando a questão da cor da pele. Assim como quem diz, isso é o que menos interessa. Está dizendo que esse homem carrega desígnios. Né? Um desígnio é uma missão. Qual é a missão desse cara? Não sei. Segue. Para onde vai ele pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás? Adiante é só o campo com algumas árvores. O grande anúncio de gasolina americana e os fios, os fios, os fios. Pausa. Esses fios que ele fala aí são os fios do telégrafo. O telégrafo seria, mal e porcamente comparando, uma espécie assim de fibra ótica da época. Só que os fios ficavam suspensos como ficam hoje os fios de eletricidade, né, nos postes e tal. Segue. O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados Unidos. Pausa. Ele está querendo dizer que o operário não sobra tempo para ele entender que os fios do telégrafo trazem mensagens que vêm da Rússia, do Araguaia. E se você já estudou a década de 30 nas suas aulas de história, você já deve estar mais ou menos entendendo o que está acontecendo aqui por trás desse discurso. Claro, segue. O operário não ouve na Câmara dos Deputados o líder oposicionista vociferando, gritando. Tenho vergonha e vontade de encará-lo. Uma fascinação quase me obriga a pular a janela, a cair em frente dele, a assustar-lhe, a parar-lhe a marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios, mas não há nenhuma santidade no operário. Daqui a 1 minuto será noite e estaremos irremediavelmente separados pelas circunstâncias atmosféricas. Eu em terra firme, ele no meio do mar. Único e precário agente de ligação entre nós, seu sorriso cada vez mais frio atravessa as grandes massas líquidas, choca-se contra as formações salinas, as fortalezas da costa, as medusas, atravessa tudo e vem beijar-me o rosto, trazer-me uma esperança de compreensão. Sim, quem sabe se um dia eu compreenderei? Meus amigos, minhas amigas, você que está aqui conosco analisando este poema, deve ter percebido que a coisa aqui no final tem um viés social, socialista. Existe a esperança de compreensão. Lembra dos poemas anteriores que falamos exatamente na ausência da compreensão? Pois é, de repente o sorriso desse operário é uma esperança de se entender alguma coisa. Quem sabe se um dia ele vai compreender isso, né? Ou seja, há uma expectativa. A gente comentou que o Drummond é negativo, é pessimista, mas em alguns momentos ele aponta, ó, talvez tenha alguma esperança, mas eu não sei se vai ter. Entendeu? E claro, existe aqui uma imagem surreal, né? O homem caminhando no mar. E ele diz, não há santidade no operário. Então ele está caminhando sem ser um santo. Certo? E à noite. Lembra que ele está dizendo aí, ó, daqui a 1 minuto será noite. Daqui a 1 minuto vai ficar tudo escuro. Que é aquela imagem que nós já comentamos aqui, né? A escuridão tomando conta
né, de tudo. Próximo poema, Morro da Babilônia, um morro que ficou famoso na literatura brasileira através do Manuel Bandeira, que é um poeta modernista, que aliás era amigo do Drummond, né? Manuel Bandeira, que conta a história do João Gostoso. Pesquisa na internet aí, você vai achar rapidinho. Pessoal, esse poema, ele é pequeno, mas ele carece de uma atenção, né? À noite do morro, descem vozes que criam o terror. Terror urbano, 50% de cinema, e o resto que veio de Luanda, ou se perdeu na língua geral. Quando houve revolução, os soldados espalharam no morro. O quartel pegou fogo, eles não voltaram. Alguns chumbados morreram. O morro ficou mais encantado. Pausa. Gente, o Morro da Babilônia, ele começou a ser ocupado de cima para baixo. Então, quando ele diz ali que descem vozes, claro, é no sentido também de que quem está lá embaixo na cidade escuta essas vozes. Mas também tem uma relação histórica, digamos assim, sugerida pelo poeta. Então, ele, na verdade, esse poema fala sobre as vozes do morro. Quando ele diz que essas vozes são o terror urbano, que ela é 50% de cinema, ele está querendo dizer que são vozes da nossa imaginação. E é a noite, de novo a ideia da noite aí, pessoal. Imagina o seguinte, você andando numa rua totalmente escura e você começa a ouvir vozes, cara, que você não sabe direito de onde é que vem. Logicamente, você vai ficar com medo, você vai ficar assustado. Mas isso pode ser coisa de cinema, assim como quem diz, não é para ficar assustado. São vozes, são pessoas que de repente estão conversando lá. Não é para você ficar com medo delas. E está dizendo que o restante dessas vozes vem de Luanda, ou seja, uma referência aí aos negros que ocuparam o morro lá na sua origem. Está falando ali dos soldados que fugiram quando o quartel pegou fogo, né? Alguns não voltaram e foram chumbados, o que quer dizer, morreram, foram mortos a tiros. Talvez como punição por não terem voltado. E aí o poeta diz que o morro ficou mais encantado. Obviamente que essa palavra não é ruim. Ela é uma palavra que tem uma conotação positiva. E seguindo, mas as vozes do morro não são propriamente lúgubres, ou seja, não são propriamente tristes. Há mesmo um cavaquinho bem afinado que domina os ruídos da pedra e da folhagem e desce até nós, modesto e recreativo, como uma gentileza do morro. Assim como quem diz, ó, existem vozes que são legais, existem sons que são maravilhosos, o som do cavaquinho, do samba, beleza? Uma gentileza, um presente do morro. Tá vendo que bacana? Né? Congresso Internacional do Medo. O poema está aí na sua tela e tem a ver com o discurso de caráter fascista, o discurso de ódio que busca a incutir um medo nas pessoas. E uma pessoa com medo, ela pode agir de maneira não muito amistosa. Não é à toa que se chama discurso de ódio, pessoal. Tá? Esse poema é um poema famoso do Carlos Drummond de Andrade, sim. E esse poema você pode utilizar como referência para uma redação. Você pode mencionar, de repente, numa redação, se houver esse assunto aí, né, o discurso de ódio e tal, na sociedade, você pode citá-lo sem medo nenhum, literalmente, de ser feliz, tá? Assim como o cara pode te dar esse poema e pedir para você elaborar uma redação a partir desse poema, tá? Bom, não vamos ler esse texto, vamos seguindo aqui, né? Com os mortos de sobrecasaca. Pessoal, sobrecasaca é como se fosse um casaco bem grandão, assim, né? Você já ouviu falar em sobretudo? Que é um casaco que você coloca por cima de toda a roupa? A sobrecasaca é como se fosse um casaco ainda maior, né? E a sobrecasaca era muito usada pelos militares.
em especial os militares de alta patente. Não que esse poema seja exatamente uma referência a militares, né? É uma referência ao álbum de fotografias. Não sei se muitos aqui talvez nunca viram um álbum de fotografias, né? Que é a época em que se imprimiam fotos e tal, e nas casas era comum você ter um álbum. Aí chegava uma visita, você mostrava o álbum para visita. E logicamente, quando tinha aquelas fotos antigas, pessoal que já morreu e tal, o pessoal ficava tirando sarro e tudo mais, entendeu? Então, dá uma lida aí depois desse poema que você vai entender o que está acontecendo. Muito bem. Brinde no juízo final. O que é isso? Vamos brindar, vamos celebrar, vamos comemorar. No caso, esse brinde, essa comemoração, ela é direcionada aos poetas modernistas, beleza? Modernismo brasileiro que começou em 1922, com gente como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. E o Drummond, que também é modernista, ele se encaixa numa segunda geração de autores modernos, né? Esses que eu mencionei há pouco são poetas da primeira geração. O Drummond veio um pouquinho depois, né? Na segunda geração. Mas é isso, né? Eram poetas que eram acusados de detonar com a literatura de verdade, que estavam esculhambando com a arte, com a poesia, enfim, né? Vai na segunda estrofe que diz assim que em vão esses poetas assassinaram a poesia nos livros. Em vão, né? Ou seja, à toa, houve puts, né? Revoltas, tropas de assalto, depurações. Os sobreviventes aqui estão. Poetas honrados, poetas diretos da Rua Larga. As outras ruas são muito estreitas. Só nesta cabem a poeira, o amor e a light. Né? Gente, poeira, light, são assuntos considerados cotidianos. Não são considerados assuntos elevados, né? Os poetas, vamos dizer, clássicos, né? Gostavam de trabalhar com temas elaborados, com temas elevados, como o amor. Mas não é só o amor, você pode colocar qualquer coisa na poesia. Light é o nome da companhia de energia elétrica do Rio de Janeiro, certo? Eu não sei como é que é aí onde você mora, aqui no Paraná, a companhia de energia elétrica é a Copel. É como se fosse a Light do Paraná, tá bom? E vamos agora para Os Inocentes do Leblon, que é uma crítica às elites. Esses inocentes não são inocentes coisa nenhuma. É uma ironia, ok? Que o Drummond está fazendo aqui. São inocentes que ignoram as coisas. Ignorar significa deixar de saber ou deixar de querer saber. Isso é um ignorante. E é esse o contexto da palavra usada aqui. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Ou seja, os caras estão lá curtindo o sol, passeando um bronzeador, né? Entendeu? E esquecem da realidade. Estão ignorando os navios. Está falando ali dos imigrantes que estão fugindo da Europa, vindo para o Brasil. Bailarinas, gente, muitas moças fugiam da Europa e vinham para cá para tentar a vida como bailarinas em lugares, digamos assim, não muito familiares. Tá certo? Leblon é um bairro do Rio de Janeiro, assim como Meier é outro bairro do Rio de Janeiro. A indecisão do Meier é uma ironia também. Só que aqui é uma ironia, é um gracejo, uma piadinha, vamos colocar assim, né? O Drummond, ele tá tirando sarro do bairro do Meier, que tem 2 cinemas, um do ladinho do outro. Hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, os cinemas funcionam dentro de shopping centers, mas antigamente eles funcionavam literalmente na rua. Que nem quando você entra numa loja, numa lanchonete, por exemplo, antigamente você entrava no cinema.
E aí os dois cinemas concorrem entre si, sempre anunciando o melhor artista, né, o melhor filme, a melhor bilheteira. É uma tortura, né, para o Meyer. Tá bom. O Bolero de Ravel é o seguinte: primeiro, existe um compositor clássico chamado Ravel, e o Ravel tem uma música chamada Bolero. O nome da música é só isso, Bolero. Mas, como tem outros compositores que têm outros boleros, o nome famoso é o Bolero de Ravel, que se você der um Google, rapidão você vai achar e você vai perceber qual é a jogada do Drummond nesse poema. O Bolero de Ravel, ele tem um ritmo que se repete o tempo todo. O ritmo se repete o tempo todo. Na segunda estrofe, no segundo verso, perdão, quando ele usa ali a ideia da espiral, imagina isso, uma espiral. Sempre naquele mesmo desenho, vai evoluindo, evoluindo, mas o formato é sempre o mesmo. Que é isso a música? Eventualmente, um instrumento ou outro tem um volume um pouco mais alto, mas o ritmo não muda. E é mais ou menos essa a ideia da coisa que não muda, que está sempre igual, e meio que magnetiza a pessoa, porque querendo ou não, apesar de ser repetitivo, apesar de se repetir, uma forma meio de espiral, prende a atenção, né? Ode no cinquentenário do poeta brasileiro é uma homenagem. Ode significa homenagem, tá? Uma homenagem a Manuel Bandeira. Manuel Bandeira lá da geração de 22, que eu falei agora há pouco. Tá certo? É só uma observação. O Manuel Bandeira nasceu em 1886 e esse poema foi escrito em 36, publicado em livro em 40. Por isso, ode no cinquentenário do Manuel Bandeira, tá? Nessa tela aqui, você tem várias referências intertextuais com poemas de Manuel Bandeira. Andorinha lá em cima, tá? Um médico que vai examinar o Bandeira e diz que ele tem uma escavação no pulmão esquerdo, fala que tem que tocar um tango argentino, fala dos meninos carvoeiros, dos mortos do Recife, tá certo? São referências intertextuais a outros poemas de Manuel Bandeira, tá bom? E no finalzinho, que o poeta nos encaminhe, nos proteja e que o seu canto confidencial ressoe para consolo de muitos e esperança de todos, os delicados e os oprimidos acima das profissões e dos vãos disfarces do homem. Que o poeta Manuel Bandeira escute este apelo de um homem humilde. Este homem humilde é o Drummond. Só que tem um detalhe: a humildade é uma característica também da obra de Manuel Bandeira. Tá? Os ombros suportam o mundo. Poema famosíssimo de Carlos Drummond de Andrade. Referência ao momento que o Drummond e o mundo viviam na época em que os poemas foram escritos. Lembra do comecinho do vídeo? Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Senhoras e senhores, se você já leu esse poema isoladamente aí num livro didático ou na internet, você deve ter tido uma interpretação. Agora, no contexto do livro,
eu acredito que a tua interpretação deve ter ganhado um peso muito maior, não é verdade? Esse é o início do poema. Eu quero mostrar esse trechinho aqui especificamente, em que ele começa aparentemente a falar com alguém. Ó, ficaste sozinho. Gente, esse alguém a quem o eu lírico se dirige pode ser nós leitores? Claro que pode, professor. Mas não é só isso. É, na verdade, uma referência a ele mesmo. O Drummond tem muito isso, pessoal, tá? De fazer autorreferência, fazendo de conta que ele está conversando com outra pessoa. Olha quando diz ali, ficaste, segundo verso, ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra, no escuro, teus olhos resplandecem enormes. Lembra do operário no mar? Ele, dentro do apartamento dele, olhando lá para fora, no escuro. Essa imagem do cara no escuro, com os olhos enormes, vai aparecer já já de novo. Tem pessoas que, quando estão com medo, elas apagam todas as luzes e ficam no escuro. Lembra do Congresso Internacional do Medo? Então, né? E pouco importa a velhice, cara. Gente, a época do ódio, a época da incerteza, a época da incompreensão, ela é assim. Parece que nada mais importa. Olha aí no finalzinho, chega um tempo que não adianta morrer. Assim como quem diz, será que morrer, se eu morrer ou alguém morrer, vai resolver alguma coisa? Não sei, né? Bom, Mãos Dadas é outro poema de caráter social, outro poema super famoso. É um poema de viés socialista, né? Os artistas dos anos 30, aqui no Brasil, não todos, obviamente, mas boa parte, tinha esse viés socialista, que é justamente o viés oposto ao discurso fascista, né? Só que esse poema também ele pode ser interpretado como um texto metapoético. Ele diz assim, ó, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Pausa. O mundo caduco é o passado. O mundo futuro é o que vai vir. Então ele está dizendo assim, ó, não vou falar do passado e também não vou falar do futuro, vou falar do presente. Tá? Tanto que ele diz no penúltimo verso, o presente é tão grande, não nos afastemos, vamos de mãos dadas. Vamos nessa, vamos junto. Certo? Pode ser também, pessoal, uma referência à literatura brasileira também, né? Também. Não serei o poeta de um mundo caduco, quer dizer, eu não serei um poeta antigo. Eu não serei um parnasiano, eu não serei um romântico. Eu vou me preocupar com o presente. O presente é o que me importa. Tá? Ó, não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. Ele está querendo dizer assim, ó, lembra da literatura romântica? Você já estudou poesia romântica? O poeta romântico era assim, falava de mulheres, contava historinhas, né? Falava de gente, né? Dos apaixonados, suspirando. Né? Tinha uma moça bonita, né? Ficava suspirando, sonhando acordado, as paisagens e tal. Não, ele vai dizer que não é isso. Ele não vai ser um poeta suicida. Os românticos também tinham muito isso. Ah, eu tô sofrendo, quero me matar, que é mais, né? Mais garantido para eu fugir da realidade. Não, ele não vai fugir da realidade. Olha o último verso. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Revelação do Subúrbio é um poema bem bacana, pequenininho, ele está todo na sua tela. Imagine o seguinte, que você está dentro de um trem, em pé, olhando pela janela do vagão do trem e vendo a paisagem, tá?
Subúrbio significa periferia, tá? Aqui no sul nós usamos muito a palavra periferia, né? Então imagina você, o trem está passando pela periferia, as casas vão ficando lá para trás, e aí você vai entrando no interior. Lá no final, os 2 últimos versos, ele diz: até que vem o campo, nessa paisagem que ele está observando, onde pela manhã repontam laranjais, e à noite só existe a tristeza do Brasil, assim como quem diz, não tem luz, está tudo escuro, e não existe progresso. Lembra lá do comecinho da aula? Isso aconteceu bastante lá nos anos 30. As cidades começaram a se industrializar, mas o interior parece que ficou parado no tempo. Continuamos por dentro do texto Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Ao vivo, né? A noite dissolve os homens. A noite desmancha os homens. Poema dedicado a Cândido Portinari, amigo do Drummond. Não tem referência ao Portinari, só dedicado a ele. Gente, aqui, temática social. Aqui está falando exatamente do discurso de ódio, do fascismo, ele usa a palavra, inclusive a gente vai ver. Olha aí, ó, a noite desceu, que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores, os barulhos que outrora me perturbavam. A noite desceu. Gente, imagina a noite tomando conta de tudo. A noite dissolvendo tudo. Porque você não enxerga mais nada. Imagina um local totalmente escuro, sem iluminação. Vai apagando tudo. A paisagem, apaga a rua, apaga as pessoas próximas. E você não consegue mais, né, encontrar nada. Olha o lado direito. Ele diz que a noite dissolve, inclusive, as pátrias, os almirantes cintilantes nas suas fardas. Na escuridão não tem diferenciação, meu amigo. Tá tudo escuro. À noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio, os suicidas tinham razão. Eu falei há pouco que a gente não está dando muita ênfase para a parte formal, né, a parte técnica dos textos, mas repare aqui que nós temos versos relativamente curtos. Agora, nessa sequência aqui, é o mesmo poema, só que repare que o tamanho dos versos aumentou. Aqui é como se nós entrássemos num outro estágio dentro do poema. Porque ele vai parar de falar da noite, da escuridão, e vai falar da aurora. A aurora é uma referência ao nascer do dia. Só que a aurora também, pessoal, é uma metáfora para o socialismo. Segue junto e analisa. Aurora, entretanto, eu te diviso, eu te enxergo, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, aurora. Meus amigos, é um texto forte, hein? Se você pensar nessa associação com o socialismo, né? É um texto forte, é um discurso forte, tá? Não vou, né? A gente poderia ficar um tempão aqui discutindo esse poema, mas não temos tempo para isso.
O Elegia 1938, bom, ele tem esse nome porque ele foi escrito em 38, lembra que o livro é de 40. Elegia é um poema triste, tá? E esse poema é mais um daqueles em que o Drummond faz de conta que está falando com alguém, mas na verdade ele está falando com ele mesmo. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco. Pausa, lembra agora há pouco que o Drummond falou que ele não vai ser o poeta de um mundo caduco? Olha aí, ó. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Segura. Lembra de um poema em que a gente falou agora há pouco, que a gente poderia associar um determinado verso ao desejo carnal? Tá aí. Professor, eu posso dizer que ele está fazendo intertextualidade com ele mesmo? Claro. Não é proibido, gente. É que normalmente, quando a gente estuda intertextualidade, a gente estuda a intertextualidade com autores diferentes, mas o autor pode fazer intertextualidade consigo mesmo, tá bom? Depois você dá uma lida nesse poema, se você ainda não leu. Olha o comecinho aqui, ó. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas se dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Segura. Lembra que eu falei agora há pouco daquela imagem do cara que se esconde no escuro para não ter medo? Pois é. O que é a grande máquina aí, professor? Pode ser o fascismo? Provavelmente é. Ele não explica, mas se você pensar no contexto da obra, sim. Olha a estrofe seguinte. Caminhas entre mortos e com eles conversas. Lembra dos mortos de Sobrecasaca? Sobre coisas do tempo futuro e negócios de espírito. Pausa. Lembra da canção da Moça Fantasma? A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Tá falando dele mesmo, né? Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Pausa. A gente hoje perde muito tempo no telefone, né? Hoje para ver coisas na internet. Antigamente era para conversar papo furado. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Lembra lá no começo? Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo? Lembra da confidência do Itabirano? Você é orgulhoso de ferro? Ele está reforçando tudo isso aqui. Ó, sozinho eu não posso fazer muita coisa. Poderia dinamitar a ilha de Manhattan, mas sozinho não dá, né? Bom, O Mundo Grande, pessoal, é um poema que não é dos mais famosos, mas é um dos mais importantes dentro do conjunto da obra do Drummond. Se você já estudou Drummond, você já deve ter estudado uma coisa chamada Eu versus o Mundo. Eu contra o mundo, tá? O Drummond tem horas que ele se considera maior que o mundo, tem horas que ele se considera menor que o mundo e tem horas que ele se considera igual ao mundo. Aqui, ele se considera menor. Olha o que ele diz. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, etc, etc, etc. Tá? É um poema bem grande, tá? Depois também, quem não leu ainda o poema, pode pausar a tela, dar uma lida bem bonitinho, tá bom? E Noturno, a janela do apartamento. Noturno é um tipo de poema. Só que aqui, esse noturno também tem a ver com o fato de ser um ambiente noturno. Que é aquela imagem que já estamos repetindo em alguns textos aqui. Do cara trancado no apartamento, com a luz apagada, olhando lá fora. Silencioso cubo de treva,
Um salto e seria a morte. Mas é apenas sob o vento a integração da noite. Segura. Imagina um edifício de apartamentos com as janelas acesas e só uma apagada. É esse cubo de treva. É o cara lá dentro, sozinho, quietinho, fazendo de conta que não tem ninguém. Né? Lado direito, a soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder na escuridão absoluta, como o líquido circula. Suicídio, riqueza, ciência, a alma severa se interroga e logo se cala. E não sabe se é noite, mar ou distância. Triste farol da ilha rasa. Segura. A última estrofe, repetição ali do som S, né? Suicídio, riqueza, ciência, severas, entendeu? Chama-se aliteração, que é a repetição de sons de consoantes, no caso específico, o som S. E temos um verso isolado, sozinho lá, ó, triste farol da ilha rasa. Imagina uma ilha e dentro dessa ilha só tem o farol. E aí? Não é à toa que esse verso aparece assim, isolado, sozinho. Tudo bem? Senhoras e senhores, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. Eu espero que esse humilde trabalho possa te ajudar a fazer a tua prova com mais tranquilidade, que você tenha conseguido compreender melhor as ideias do Carlos Drummond de Andrade no livro Sentimento do Mundo. Se você gostou do nosso trabalho, indique para as pessoas que gostam de estudar, ok? Se você quiser deixar algum comentário, tiver alguma dúvida, por favor, use aí os espaços que são destinados a isso. Aqui o nosso objetivo é ajudar a todos e através das dúvidas ou de informações complementares, você também pode estar ajudando um outro estudante assim como você, tá certo? Grande abraço a todos, boas leituras, bons estudos e até a próxima. Tchau, gente!